Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste, colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A liturgia da palavra hoje é riquíssima e vem na mesma linha da proximidade do tempo do Advento que nós estamos nos aproximando. Esse tempo de espera, de analisarmos a brevidade dos tempos. A primeira leitura nos traz do segundo livro de Macabeus uma das histórias mais bonitas de martírio que existe nas Sagradas Escrituras. Dentre todos os martírios, eu acho que é o mais bonito, relato de martírio, de várias pessoas que deram a vida pelo Deus Altíssimo. O Salmo vem mostrar qual a nossa atitude diante do Deus que quer agir na nossa vida. E o Evangelho, com uma das parábolas escatológicas, uma das que vem nos mostrar sobre a responsabilidade das nossas escolhas perante aquilo que nos foi dado, primeiramente a vida e tudo que o Senhor nos dá para que vivamos plenamente. O relato do martírio que lemos na primeira leitura é a parte final. Aqui só está a mãe e o filho mais novo, porque os outros 6, nós já vimos na liturgia da semana passada, no domingo passado, a parte dos outros filhos, os 6, o martírio dos outros 6. Agora só tem a mãe e tem o filho mais novo. Todos os outros foram martirizados e com belos testemunhos de que não queriam de nenhuma forma negar o Deus Altíssimo, mas eles encararam
aquele rei carrasco, Antíoco IV, e foram martirizados. Esse rei não era temente a Deus, e além disso ele organizou uma grande perseguição a todos os hebreus, aqueles que adoravam o Deus Altíssimo, aqueles que seguiam os mandamentos de Deus. E aqueles que não adorassem os deuses dele, os deuses gregos, que não seguissem as suas ordens, eram presos, se não negassem a Deus, eram martirizados. Muitos foram levados à prisão, condenados, mortos. Aqueles que negassem a Deus eram libertos. Esta mulher, essa mãe, ela não cedia às insistências do rei. Veja, não foram martirizados os 6 juntos, foram de um por um. O rei foi pegando um filho de cada vez, e foi diante dos outros e diante da mãe, e fazendo várias ameaças, ia matando de um por um, na frente da mãe e na frente dos outros, até chegar a esse último. E veja o relato dessa mãe, o discurso dela. Cheia de sentimentos, ela exortava a cada um dos filhos na língua de seus pais. Ela falava o hebraico, o rei não falava hebraico, então ela falava na língua materna, porque só os filhos iriam entender. E revestindo-os de coragem, sua alma de mulher dizia-lhes: não sei como aparecesses em minhas entranhas. Ela falando para os filhos: não sei como vocês apareceram em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, Ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às leis de Deus. Veja que relato lindo de uma mãe, diante do martírio. Ela para cada um dos filhos dizendo: eu não sei como vocês apareceram no meu ventre. Não fui eu que dei o espírito e a vida para vocês. Não fui eu fui apenas o instrumento, o canal para que vocês nascessem, mas foi Deus que os criou, que deu o sopro da vida. E Ele mesmo que deu a vida, deu o sopro da vida, Ele mesmo vos dará a vida plena quando vocês estiverem lá, depois de passar pelo martírio. E ela encorajava os filhos. Mas como depois os 6 foram mortos, como eu disse, agora o rei vai direto para o filho mais novo. E ele começa a instigar o filho mais novo e começa a prometer coisas. Veja, ele dizia, prometeu o filho que faria dele rico e que o filho seria feliz se ele negasse a Deus, além de torná-lo seu amigo. O rei dizendo: eu te tornarei meu amigo, te tornarei rico, te farei feliz, confiarei a ti altas funções no meu reinado. Veja o que o rei estava oferecendo. Aí ele diz: contanto que abandone as leis de Deus e que negue ao teu Deus e adore os meus deuses. E aí, falando dessa frase aqui, dá para lembrar lá de Mateus 16, quando Jesus falou para os discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, aqui vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vir a perder a sua vida. De que vale o homem ganhar todas as riquezas desse mundo, se vir a perder a vida eterna? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Meus irmãos, esse testemunho desses jovens, desses filhos dessa mãe e da mãe também, é um grande testemunho para todos nós de fidelidade a Deus. Tudo isso, o rei se irritou e falou para a mãe: convença o teu filho a apostatar da fé. E ela vai até o filho e diz o quê? Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia.
Ela disse o que para ele? Não tenhas medo de passar pela morte, porque isso só é uma passagem para que lá eu te encontre junto com os teus irmãos na vida eterna. E aí o filho, com coragem, diz para o rei: não obedecerei às tuas ordens, adorarei somente o meu Deus, obedecerei somente a Ele os seus mandamentos, e tu, ó rei, tu não encontrarás a salvação. O salmo responsorial, veja o refrão: ao despertar me saciará a vossa presença ao Senhor. O salmista vem nos mostrar como nós devemos ser fiéis ao Senhor. Ele diz: ao despertar, todo dia que ao despertar percebe que está vivo, despertou, vivo, ele diz: somente me saciará a vossa presença, Senhor. Somente a tua presença. O Senhor sabe as intenções do nosso coração, e Ele espera isso de nós, que o salmista diz, de buscarmos ao Senhor somente pelo que Ele é, a nossa razão, a razão da nossa existência. Aqueles que buscam a Deus somente quando precisam algo, aqueles que buscam a Deus somente quando estão doentes, enfermos, quando a vida já está em ruínas, aqueles que buscam a Deus somente pelo que Ele pode dar, Deus até vai escutar a tua oração. Deus até por misericórdia, Ele pode até fazer na sua vida, fazer e operar milagres, Ele pode até fazer isso, mas salvar exige muito mais do que isso. Salvar exige muito mais do que uma oração pedindo a Deus algo. E aí é o que o salmista vai dizendo: ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei, inclinai o vosso ouvido à minha prece, eu vos chamo e tu me ouvis. Inclina o teu ouvido e me escuta, protege-me e guarda-me. Aí aqui em 2 versículos o salmista fala o que é essencial para Deus sempre escutar a nossa oração, para Deus sempre atender, nos proteger, nos guardar e nos salvar, que é o mais importante. O salmista fala: pois não existe falsidade nos meus lábios, e os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Veja, para que Deus escute, claro, Deus vai escutar a nossa oração, de qualquer um. Seja pedindo de qualquer forma, Deus escuta. Deus pode até operar milagres, mas como eu disse, para salvar, Deus vai precisar que nós estejamos diante dEle sem falsidade. Estejamos diante dEle porque Ele é a única razão da nossa existência, o nosso maior tesouro. E mais, os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilam. Se nós estamos firmes na estrada do Senhor, veja, se os meus pés não vacilam, o que é isso? Não vacilar naquilo que o Senhor manda, nos mandamentos, naquilo que o Senhor nos pede, na missão que o Senhor nos pede. É o que na primeira leitura fez aqueles filhos e aquela mãe permanecerem fiéis até o fim. Eram tementes a Deus, firmes no caminho, firmes na estrada do Senhor. Não existia falsidade naquelas palavras dele. Existia um grande tesouro dentro deles, que era Deus. E que nada, nem o rei, nem o que ele podia dar, nem as riquezas, nem o que ele oferecia podia tirar, porque eles já tinham tudo. O maior tesouro já estava dentro. No Evangelho, nós temos essa passagem escatológica, que é bem parecida, similar àquela passagem dos talentos. Deus, primeiramente, Ele nos dá a vida para que nós possamos administrar. Mais do que a vida, Ele nos dá talentos e dons para que nós possamos administrar. Mais ainda, Ele nos confia missão, porque se nós vamos sendo fiéis no pouco, Ele vai confiando mais. Deus nos oferece a vida para que nós possamos administrar. Oferece dons e talentos, nos dá dons e talentos para que nós possamos administrar, nos confia missão, e daí, no fim, Ele vai prestar conta de tudo isso, do que Ele nos deu, primeiramente da vida, como nós vivemos essa vida que Ele nos deu como presente, como nós usamos os dons e talentos, aquilo que Ele nos deu. No Evangelho fala que aquele homem foi para um lugar distante
para ser coroado como rei e depois voltar para reinar. O que é que o Senhor queria falar nessa parábola? Ele subiu aos céus, lá como filho de Deus, e depois ele virá como rei. Na sua segunda vinda, ele não virá mais da mesma forma que a primeira. Ele virá coroado de glória e poder para o quê? Julgar a terra inteira e principalmente a nós. E ele vai cobrar de nós tudo isso. Se formos fiéis até o fim, como o relato dos mártires da primeira leitura, se permanecermos fiéis ao Senhor, como o salmista fala, e se administrarmos bem a vida, os talentos e tudo que o Senhor nos der, daí pode ficar tranquilo, porque nós receberemos muito mais na eternidade. Aquilo que eles receberam por terem sido fiéis e administrados 100 talentos, que os 2 primeiros administraram bem, nós receberemos lá na eternidade, se permanecermos fiéis até o fim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.